Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Bom dia, espero que vocês estejam bem, gente. Gente, eu tô aqui pra gravar mais um videozinho, né, pro canal. Hoje eu vou falar sobre surto psicótico, né, que teve uma amiga aqui da gente, do canal, pediu pra gravar, falar, né, sobre os sintomas que eu tive de surto psicótico. Então, vamos lá, né, gente. Antes de falar do surto, gente, eu não tenho como falar dos outros sintomas que eu tive primeiro, né? Que eu acho que isso tudo me levou a ter o surto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas que eu tive antes do surto, né? Então, gente, começou assim, né? Com uma insônia, né? Acho que eu tava muito ansiosa, não tenho certeza, eu tava muito ansiosa, porque antes disso eu fiquei assim 1 ano com insônia, sem conseguir dormir. Dormia só umas 4 horas por noite, 5 horas por noite. Então tudo foi começando assim, né? Tinha muita tremura nos olhos, assim, ó, eles piscavam muito. Então eu acho, depois eu pesquisei que isso pode ser problema de nervo, né? Então eu tinha isso e aí, gente, depois de 1 ano de insônia, eu fui ficando apática, né? Tava muito cansada, eu tava passando por um estresse muito grande no trabalho, né? Aborrecimentos e eu passei por um trauma muito grande. Eu não quero entrar nesse detalhe, tá, gente? Mas eu passei por um trauma e aí começou tudo. Isso se arrastou, né? Eu fui ficando no trabalho, eu não saí e tal. E foi aí que tudo começou, né? Na minha vida em relação a esses problemas psicológicos que eu tive. Então eu atribuo, né, a isso, né? Esse estresse que eu passei, esse trauma. Então eu fiquei 1 ano sem conseguir dormir, dormindo mal, não procurei ajuda. Aliás, procurei, mas só que o médico não quis me passar tarja preta. Eu até usei um sem ser tarja preta, que acho que era calmão o nome. Bem fraquinho, né? Só pra calmante muscular, assim. É indicado por uma amiga, só que não fez efeito nenhum pra mim, né? E eu não conseguia dormir. E aí, gente, depois desse tempo sem dormir, começou a eu ficar muito desanimada, apática, sabe? A apatia, gente, é aquela coisa assim. Você não tá feliz nem triste, né? Você tá assim. Não é que a gente tem que ser feliz, né? O tempo todo, né, gente? Mas eu não tava no meu humor normal. Eu fui ficando muito parada. Sem reações, sem sentimento. Sem sentimento. Eu fui ficando muito parada, assim, em relação às coisas. Eu não tava normal, né? Eu tava muito parada. E muito distraída também. Então, gente, daí eu fui só piorando, né? Depois desse sintoma eu fui só piorando. Veio a tristeza, o desânimo. Eu caí de cama, não conseguia. No início eu tentava ir trabalhar, né? Mas eu não conseguia me concentrar no trabalho, muita distração, eu não conseguia me concentrar nas minhas tarefas. Então, muita falta de concentração, né? E aí foi só piorando os sintomas, né? Eu fui ficando triste, aí eu fui ficando triste. Cada dia eu piorava mais, eu fiquei de cama, né? Eu não queria mais comer. Eu não queria fazer mais nada, gente. Eu não queria, né? Até pra tomar banho e escovar o dente era um sacrifício muito grande, né? Então, começou assim, né? E nesse meio tempo, gente, eu tava na igreja, né? Tava firme na igreja. Eu ia assim mesmo. Mas teve uma época que eu tive que parar também, porque eu não conseguia mais, né? Muita fraqueza e tal. Então, gente, eu morava na cidade, né? Eu não morava aqui na minha terra natal, que é minha terra natal, onde eu fui criada, né? Nascida e criada aqui. E eu não morava aqui, eu morava numa cidade a 2 horas daqui, 2 horas e meia mais ou menos aqui. E aí, gente, E aí eu caí de cama, né? Não consegui mais trabalhar, pedi demissão do trabalho. Eu vi que eu não tinha mais condições de trabalhar. Pedi demissão.
Fiquei em casa, aquela tristeza, aquela só de cama, né? Mudou todo o meu comportamento, né? Então, eu, na época, meus filhos eram adolescentes que moravam comigo, né? Hoje eles são adultos, né? São casados. Mas na época eles moravam comigo. E o meu do meio, ele falou pra mim que aquilo parecia depressão, né? Que eu tava. E, gente, eu nunca vi de perto ninguém com depressão, né? Até então, nunca tinha visto de perto ninguém com depressão. Só ouvia falar, né? E, gente, por ignorância minha, talvez ignorância, eu não acreditava que eu podia estar com depressão, né? Por ser da igreja, essas coisas todas. Eu vou tentar resumir o máximo, tá, gente? Então, eu fiquei triste, fiquei na cama, não comia e começou a síndrome do pânico, né? Foi um sintoma atrás do outro. Começou a síndrome do pânico. Eu me lembro muito bem, né? Eu tava deitada na cama, meu coração começou a acelerar muito e minha cabeça começou a rodar, uma coisa estranha, uma sensação estranha. E tinha uma coisa assim que subia e descia do corpo, assim, tipo um gelo, uma quintura, um negócio. É até complicado de explicar. E aí, por meu coração acelerar muito, gente, eu fiquei com medo de estar infartando, né? Então, eu fui parar umas 3 vezes na emergência, né? No médico, mas eles falavam que eu não tinha nada. Eu voltava pra casa com sintomas, os mesmos sintomas. E aí foi passando, e eu orando, gente, orando, pedindo a Deus pra tirar aquilo de mim. E aí, nisso se passou, aí, né, foi a depressão, o, a síndrome do pânico. E, gente, eu fui tendo sintomas psicóticos, né? Não demorou muito, não. Eu fui tendo sintomas psicóticos. Começou assim, eu lembro. Parava sempre um carro da... Ai, gente... Da Rio Cap. Parava um carro da Rio Cap na frente da casa que eu morava, né? E ficava cantando umas músicas, né? Normal. E, gente, as letras das músicas parece que era pra mim, né? Tava mexendo comigo. Tudo, eu lembro assim, gente, que tudo era pra mim, sabe como? Tudo eu pegava aquilo pra mim, sabe como? Eu morava assim, do lado de uma pista onde passava muito caminhão, próximo, né? As 2 casas assim. Passava muito caminhão, muito carro, moto, tudo. Gente, eu achava, eu percebia assim, eu tava tão exausta mentalmente que eu não sei. Pra mim, eles estavam passando em cima de mim, sabe como? Na minha cabeça, assim, eles estão fazendo isso pra passar em cima de mim. Aconteceu isso também. Quando eu saí às ruas, as placas, né? Placa, outdoor, tudo assim que eu via era uma indireta pra mim, tava falando comigo. Quando eu fui na emergência pra ver, né, que eu tava passando mal, eu vi aquelas coresinhas que tem o amarelo, verde e o vermelho, né? Então eu levei aquilo pra frente na minha cabeça. Quando eu via outro objeto com aquela cor, queria dizer coisas pra mim. Cada cor queria dizer alguma coisa pra mim. E aí era uma loucura, gente, porque minha mente não parava. Além da depressão, da síndrome do pânico, que é horrível. Eu nem vou falar como é a síndrome do pânico aqui, gente. Se alguém quiser saber, gente, eu gravo vídeo de novo falando, tá? Sobre a síndrome do pânico, os sintomas e tal. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Além disso tudo, né, da depressão, né, desses sintomas, a minha mente não parava, porque tudo que eu via tava falando comigo. E se uma pessoa tivesse no celular, gente, ela tava falando de mim, né, mania de perseguição, é um sintoma. Eu sentia cheiro de fossa em diferentes lugares, não era só na minha casa, que não tinha, nunca teve. Então nessa época teve, eu sentia o cheiro de fossa forte.
E o gosto da água, gente, o gosto da água tava diferente também. Mudou o odor, mudou o olfato, né? Mudou. É olfato, gente, que fala? Mudou o gosto das coisas, gente. E o cheiro, né? Mudou. Eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. E eu achava que a água estava envenenada. Que envenenaram a água, né? Colocaram veneno na água pra mim. Mas o que, gente? Foram muitos sintomas, muitas coisas na minha cabeça. Meus filhos jogavam videogame na época. Eles jogavam videogame. Aí, nos videogames, né, gente? Naquela época, agora também, porque de vez em quando eu assisto, eu ouço meu filho jogando. Eles xingam muito, né? As pessoas xingam muito, né? Então, quando eles xingavam, eu achava que eles estavam me xingando. É assim. Gente, eu tive briga com meus filhos. É muito difícil uma pessoa com surto, porque ela estranha todo mundo. Tudo que ela pensa é verdade. Não há ninguém que prove pra ela que não é verdade. Nem o médico prova. Nem o médico chegar assim e falar pra você isso é coisa da sua cabeça. Isso não é real. Você não acredita. Porque na sua cabeça é real. Você muda a visão das coisas. Sua visão fica diferente. Ela distorce as coisas. Você fica com a visão muito apurada. Depois lá na frente eu vou explicar por quê. Né? E o cheiro, o gosto das coisas fica apurado, fica assim. Eu não sei o que acontece. Não sei se é porque a ansiedade está muito, muito alta, né? Eu não sei, só sei que muda. Muda. E aí, pessoal, mas o que foi piorando, né? Depois, quando eu via carros, as cores dos carros tinham significado, né? Por causa das cores lá de trás. Então, quando eu via preto, queria dizer alguma coisa. Quando eu via branco, era outra coisa. Então, aquilo eu joguei isso pra tudo também, para as roupas das pessoas. Quando eu via uma pessoa com uma roupa, tinha um significado pra mim. Gente, isso é tão ruim porque a gente é uma exaustão mental tão grande. Você não tem paz, sabe? Além das outras coisas, né? Da parte emocional, que era a depressão e dos sintomas do pânico e tal. Então, gente, bom, lá na cidade foi isso que eu percebi, né? Os carros, né? As músicas. E aí, gente, como eu tinha largado o emprego, morava de aluguel, eu vim pra casa da minha mãe, né? Com um filho meu, porque o outro ficou estudando lá. E eu vim pra cá. E continuei assim, sem tratamento. Até então, sem tratamento. Sem ir no médico. Nada, porque eu cria que Deus que ia me curar. Era Ele que ia me curar. Não que Ele não cure, tá, gente? Não é isso. Mas eu pensava que Deus ia me curar assim, sem eu precisar tomar remédio. Então, pessoal, eu vim pra minha terra, né? Pra casa da minha mãe. Né, ela me abrigou aqui com meu filho. E eu fiquei de cama um ano, gente. Porque eu não tinha motivos para levantar. Eu me sentia muito fraca, muito mal. E eu não tinha a minha feição, eu não tinha feição, meu olhar ficou sem brilho, eu me sentia muito, muito morta, sabe? Eu me sentia uma pessoa morta já. Então, como eu pensava que eu já estava morta, teve um dia que eu lembro bem que saiu todo mundo de casa, né? Meu filho, minha mãe não estava aqui, acho que ela estava ali na outra casinha ali. Mas eu fiquei em casa e eu fui na frente do portão e sentei, né? Eu sentei na frente do portão. E aí, como eu pensei na minha cabeça, gente, que eu já tava morta, tudo uma coisa vai ligando a outra, né? Você vai ligando um fato a outro. Então, como eu pensei que já tava morta, eu vi uns urubu assim em cima do... Onde eu estava, exatamente onde eu estava, né? Ali. Eles estavam voando ali. Onde eu estava, perto de mim ali. Gente, eu achei que aqueles urubu estavam ali por minha causa. Porque eu pensei assim, como eu já tô morta, eles estão aqui por causa de mim, né?
foi mais um pensamento meu. E assim, quando eu não podia sair na rua, porque quando eu via as pessoas falando, elas estavam falando pra mim, elas estavam jogando direto pra mim. Tudo era pra mim, gente. A gente é assim. Quando a gente tá em surto, tudo é pra você. E ainda tentava ir à igreja, né, depois, assim, quando eu comecei a melhorar mais da depressão. Minha mãe levava pelo braço na igreja, mas eu via as coisas, eu ouvia as coisas. Mesmo assim, era muito difícil. E depois, aí, gente, quando eu fui ao médico, que eu resolvi ir ao médico, foi por falta de sentimento, né? Tipo assim, eu fiquei uma pessoa sem sentimento. Meu sentimento foi embora. Pela minha família, eu olhava assim, não sentia nada. Eu achei aquilo muito estranho. E aí eu não aguentei com isso, gente. Aí pra mim não deu. Aí eu fui ao médico, psiquiatra. Ele passou pra mim. Aí eu falei pra ele, né, o que eu tava, as coisas que eu tava sentindo, que eu tava pensando. Aí nisso ele não passou antidepressivo pra mim, ele passou foi o risperidona, porque eu reclamava mais dos sintomas de surto, né? Não sei por que eu não falei, gente, da depressão, porque eu tava muito perturbada, gente, mentalmente, sabe? Era muito difícil falar o que tava dentro da minha cabeça, né? Expor, colocar pra fora o que tava aqui dentro, de tanta confusão que era, gente, tanta confusão. Aí ele passou pra mim, foi o risperidona, né? Antipsicótico. E eu fui num psiquiatra mesmo, né? Aí ele marcou revisão. Aí eu fui melhorando dos sintomas, né, gente? Fui melhorando. Aí eu tive uma melhora boa. Quando eu fui ao médico, eu disse pra ele que eu tinha melhorado, que aquilo era coisa da minha cabeça, que eu não precisava mais tomar o remédio, né? Eu sugeri isso pra ele. Aí ele foi bem sincero comigo, ele falou assim, não é coisa da sua cabeça isso, você tem que tomar o remédio. Porque você teve uma melhora, mas você tem que continuar com o remédio. E aí, gente, eu continuei com o remédio e a minha mente foi limpando, gente, de tudo aquilo, limpando. Mas ficou a tristeza ainda, né? Porque eu não tava tratando depressão, só tava tratando surto. Então, depois eu fui no outro médico, porque eu não achei esse, né, no lugar que eu fui, ele tinha saído já da clínica. E eu fui no neuro, né, e falei da depressão pra ele. Aí eu comecei a tratar a depressão, né, gente, que foi outra coisa, né, com outros remédios. Mas o surto, gente, durou muito tempo. Era assim, os sintomas iam, eu deixava de ver as coisas, ficava tudo limpo, tudo claro, assim, pra mim. E eu tinha episódios, algumas coisas só. De repente, do nada, eu tava bem. De repente, do nada, eu olhava pra uma placa. Aí, outra vez, outro episódio, eu tava bem, assim, porque eu acho que era o remédio, né? Ele tem aquela fase, né? Ele vai limpando, assim, né? Gente, todo remédio tem um tempo de efeito, né? Então vinha, de repente, um sintoma. Mas depois ele ia embora, sabe? Mas, gente, eu digo pra você, foi a fase muito difícil da minha vida. Muito difícil. Porque quando eu fui melhorando, depois de um ano de cama, por causa da depressão, e o surto também, né? Evitava de sair na rua e tal. Eu comecei a trabalhar, né? Vender as minhas coisinhas. Na época eu vendia perfume, fui pegando calcinha pra vender. Voltei a trabalhar, gente, fazer as coisas, né? Aí, num episódio desse, de surto, eu cheguei a discutir com uma pessoa. Eu acho que eu nunca contei isso aqui no canal, tenho vergonha, né? Mas é importante contar, porque, né? O que o pensamento faz a gente a fazer, né, gente? Certas coisas. Eu vi assim, eu já tava vendo aquelas coisas há um tempo. Não foi a primeira vez que eu vi. Só que hoje eu sei que era uma ilusão da minha cabeça, mas na época era certeza. Porque teve uma vez que eu vi dentro da van, a van tava fechada, né, com aquele filme, e a pessoa tava do lado de fora, não tinha como ela me ver, né? Então, ela não tava fazendo aquilo pra mim.
Então, gente, teve um dia que eu vi um senhor, eu fui na casa de uma amiga, né? Acho que eu fui receber algum dinheiro ou vender alguma coisa pra ela. E tinha um senhor saindo da obra com um menino, um rapaz, né? Então, de longe, como eu falei pra vocês, gente, que o olhar da gente fica muito apurado, a gente vê as coisas assim. A gente pensa até, gente, que a gente é alguém especial. A gente pensa que a gente é alguém especial, que a gente foi enviado. Cada hora eu pensava que era uma coisa, gente. Aí, como eu já tava cansada de ver aquilo, já tinha visto aquilo algumas vezes, aquele dia eu não quis deixar batido. Eu falei. Eu vi um senhor, gente, a metros de distância de mim. Bem longe, assim, bem longe, não muito longe, né? Mas não sei mais ou menos quantos metros de distância. Ele tava saindo de uma obra. E ele passou a mão, assim, gente, na parte dele, na parte íntima dele, nas pernas, não sei, gente. Eu já tinha visto aquilo antes, como eu falei, né? Dentro da van, né? E quando você tá assim, você vê tudo, você vê as coisas. Não sei o que você tem, não sei, a química do seu cérebro muda e você vê as coisas. E eu vi quando ele passou a mão, né? Nas partes dele. E, gente, o senhor tava muito tempo, muito afastado de mim, né? Dava pra eu ver, mas estava muito afastado. Não tinha como aquilo ser pra mim. Hoje, com a cabeça que eu tô hoje, graças a Deus, né? Que eu tô lúcida. Não tinha como. Então ele passou a mão. Quando ele passou a mão, eu pensei assim, gente. Eu não vou deixar passar dessa vez. Eu vou falar. Aí, gente, pra que eu fui falar? Falei. Quando ele passou por mim, ele tava vindo, né? Passando assim pela gente. Aí ele falou. Ele falou não. Eu falei pra ele. Falei assim pra ele. Moço, aquilo que. Assim, do nada. Sim, com essas palavras. Aquilo que o senhor fez pra mim, o senhor faz pra esposa do senhor, gente. Eu fiz isso. Gente, o homem me xingou. Ele me xingou de nome ruim, sabe? Porque, claro, ele achou que eu tava incorporada com alguma coisa. Que ele não fez nada, né? Eu que vi coisa onde não tinha. Então ele me xingou de nome ruim. Falou que eu tava, tipo, incorporada com alguma coisa, né? Gente, então a gente passa vergonha, a gente é horrível. Teve outra vez também, teve outro episódio também. Que eu discuti com um rapaz que eu achei que ele tava mandando direto pra mim, mas não era. Ele tava conversando numa turma de rapaz, eu passei, ele falou alguma coisa e eu achei que era pra mim. E eu voltei e falei. Gente, teve 2 vezes isso que aconteceu. Então, depois disso, quando eu ouvia alguma coisa, eu ficava quieta. Eu sofria, mas eu ficava quieta. E foi assim, foi ficando mais esporádico, né? Às vezes eu ouvia, às vezes não ouvia. Então o remédio foi fazendo efeito, né? Ele foi fazendo efeito. Então, gente, eu lembro que os últimos episódios, assim, de mais forte que eu tive foi quando eu tava aqui na casa da minha mãe, né, já. E tinha uma obra aqui perto da casa da minha mãe. Aí eles batiam, gente, o dia todo naquele. Aí, gente, antes disso, era época de Copa do Mundo, né? Aí, às vezes, o pessoal aqui em casa ligava a televisão e eles ficavam jogando aquela bola. E eu achava que eu era bola, gente. Eu achava que eu era bola. Que eles estavam me jogando de um lado pro outro. Você vê a cabeça de uma pessoa com surto, ela. Tudo é pra ela. Se tiver um objeto parado ali. Há muito sentimento de culpa. Me sentia muito culpada por tudo. Pelo meu passado. Meu passado vinha muito na minha mente. Eu via mais no meu passado do que no presente. Então, eu achava assim que eu era culpada de tudo, as lembranças que eu tinha do passado, eu era culpada de tudo que aconteceu comigo. E se morresse uma formiga ali no cantinho, gente, a culpa era minha. Eu era muito, assim, me sentia muito culpada. E com essa culpa toda,
E aí, nessa época também, eu não sentia a presença de Deus, né? Nessa época eu não tava sentindo. Eu buscava, mas eu não sentia a presença de Deus. Então eu me sentia muito culpada por isso. Então eu comecei a achar, gente, que iam me crucificar. Que aquela obra, né? Hoje eu sei que era uma obra, é normal isso. Mas aqueles barulhos que eu ouvi era uma cruz que estavam fazendo para me crucificar. Que eu era Jesus. Tipo Jesus. Que eu ia ser crucificada pelos meus pecados, sabe, gente? Até isso. Então, isso aí foi assim, o pensamento mais forte que eu lembro que eu tive. Depois eu tive episódios, né? Eu saí da crise, aquela crise de todo dia, né? Que era todo dia, toda hora eu tinha um pensamento diferente, que eu era uma coisa diferente. Teve uma vez que eu pensei que eu era uma bomba enviada pelo Iraque, eu ia explodir a qualquer momento. Então, cada hora eu era uma coisa na minha cabeça. E aí passou essa fase difícil de viver assim, com esses pensamentos, né? O remédio foi limpando a minha mente, gente. Foi limpando. Eu tinha episódios, né? Só episódios assim. Às vezes, do nada, eu vi um carro preto mas aquele pensamento passava, não era constante, né? Como antes. E, gente, eu lembro que quando eu tive também, agora por último, foi na TPM. Na TPM, quando eu entrava naquele tempo ali de TPM, né? Eu acho que os hormônios mexiam com a minha cabeça, né? Ou ansiedade, alguma coisa, não sei. Só sei que às vezes eu ouvia, assim, alguém falar alguma coisa, eu achava que era pra mim, entendeu? Eu tinha alguns episódios, mas era coisa bem fraca. Eu não falava nada, eu ficava quieta. Eu pensava, eu vou ficar quieta, eu tenho que ficar quieta, porque isso não... né? Eu ficava quieta. Na dúvida, eu ficava quieta. Então, gente, foi assim. O meu surto psicótico foi assim. Os sintomas que eu tive foram esses. É muito difícil. Você pensa que você é um ser superior. Cada hora você pensa que você é uma coisa. Que você é um ser superior, você é um enviado. Então, gente, tudo que eu... Bom, tudo que eu lembrei, gente, eu tô falando aqui pra vocês, tá? Os pensamentos que eu tive, que passaram pela minha cabeça. Então, eu melhorei, foi com antipsicótico, tá, gente? Foi com risperidona. Hoje, sinceramente, eu tenho que falar a verdade, né, gente? Eu tomo os meus antidepressivos, eu tomo clonazepam. Só que como eu não tô tendo mais episódio de surto, porque eu tô há 6 meses já sem vir meu ciclo, né? Eu tô entrando na menopausa, eu não tô tendo sintomas de surto. E eu percebi, eu tive problema com triglicerídeo muito alto. E eu li na bula que a risperidona ela pode aumentar muito o triglicerídeo. A pessoa pode ter diabetes, enfim. Então eu tive esse problema. E aí, gente, como eu não tava tendo sintomas de surto, eu falei assim, olha, eu vou dar uma diminuída e vou ver como que vai ser. E aí, gente, eu fui diminuindo, tomando esporádico. Um dia eu tomava, outro dia eu tomava, passava 2 dias, aí depois uma semana eu tomava. E eu não tenho esses sintomas. Nem episódio assim pequeno, não tenho. Desde que eu entrei na menopausa. Né? Eu não sei se eu entrei ainda, né, gente? Que eu tô mais ou menos uns 6 meses, por aí. Porque diz que é 1 ano que tem que contar, né? Que você tá mesmo entrando na menopausa. Sem vir a regra, né? Mas foi desde então que eu percebi que eu não tive mais episódio de surto. Então, eu não tenho tomado o remédio, gente, risperidona. Tô sendo sincera, né? Que a gente tem que falar a verdade. Eu não tenho tomado o remédio. Mas se eu tiver que tomar de novo, gente, porque eu sei que esses problemas de depressão, ansiedade, surto mesmo, gente, é uma coisa que dizem que não tem cura, né? Você teve uma vez, você vai ter que tomar remédio pra sempre. Então, não tem problema nenhum em voltar a tomar o remédio, né? Eu tô tratando meu triglicerídeo, tratando a minha alimentação, da minha saúde, né? Fazendo caminhada e tal.
Mas se eu tivesse que tomar, gente, eu tenho que tomar porque é uma coisa que não te dá paz. Você não tem paz em lugar nenhum. Porque tá tudo aqui, ó, dentro da sua cabeça. Tá tudo dentro da cabeça da gente. E, gente, se você tá passando por isso, vai ao seu médico. Se você tá entrando numa crise de ansiedade, se tá começando ali, você tá vendo que as coisas não estão normais, que você tá diferente mentalmente, procura logo um médico. Não deixa a depressão chegar, ou passar da depressão, você chegar num surto, porque eu acho que eu cheguei no surto porque eu não tratei a ansiedade e a depressão no começo. Porque, vejam vocês, ó, eu fui tratando, né? E agora nem sintomas de surto. Eu posso ter, gente. Eu sou bem real nas coisas, né? Eu posso vir a ter e ter que tomar o remédio novo. Mas eu não tô tendo. Então eu acho assim, na minha cabeça, se eu começasse do começo a tratar meus sintomas, de repente eu nem chegaria ao surto. De repente eu chegaria, mas de repente eu não chegaria. Então, gente, não ignore os sinais. Não pense que isso é espiritual. Não é espiritual não, gente. Tem casos que sim, pode ser aquele vazio, aquela coisa assim que você tá se sentindo triste. Então, se você vê que você tá pedindo a Deus, você tá implorando ao Senhor para te curar e você não tá tendo melhora, né? Mas não sendo assim, gente, procure ajuda médica logo, rápido, rápido. Porque quanto antes você procurar, você vai melhorar. Eu sofri muito por entardar a minha procura ao médico. Fiquei 5 meses nesse estado. Cheguei ao surto psicótico. Então eu sofri muito. E aí, pra até eu melhorar, eu sair da cama, foi 1 ano de tratamento. Então vocês vê quanto tempo. Mas tudo, pra mim, Deus é perfeito. Eu aprendi muitas coisas nesse tempo, né? Passei por muitas lutas. Ainda passo, né, gente? Como eu divido aqui sempre com vocês. Eu aprendi muito nesses tempos de depressão. Em todas as fases da minha depressão eu aprendi muito. E hoje eu tô aqui falando pra vocês, né, gente? Então, é o conselho que eu deixo pra você. Tome seus remédios direitinho. Não deixe de tomar o remédio não, tá, gente? Eu não deixei de tomar antidepressivo. Eu tomo. Eu tomo a fluoxetina porque ela tá dando conta, né? Quem quiser vídeo de medicação de depressão, depois eu venho e gravo, tá, gente? Então, porque ela tá dando conta. Eu tomo 2 comprimidos, né? Corresponde a 40 mg, porque é de 20. Então, ela tá dando conta. E o clonazepam... Opa! Gatinho aqui quase tombou o tripé. Mas, gente, se não tivesse dando conta, eu estaria com um Zodel, desvenlafaxina, que era de 100, né? É de 100 mg, né? É um remédio mais forte, que eu tomei muitos anos, muitos anos. Eu tenho depressão, gente, desde 2010, né? Ai, 2016. Tem 10 anos que eu tenho depressão. Tô fazendo agora, né? Então é isso, gente, um pouquinho da minha história, né? Talvez te dê força, essa história te dê força. E muitas outras coisas que eu faço também, gente, além do tratamento, tá? Eu caminho, né? Eu faço atividade física. Às vezes eu posso desanimar um dia ou 2, mas eu procuro ir todo dia. Hoje eu não fui, ontem eu fui. Hoje eu não fui porque hoje eu queria gravar esse vídeo logo pela manhã, gente, porque eu rendo mais de manhã, né? Se eu deixar as coisas pra fazer à tarde, é mais incerto. Então, na parte da manhã, eu rendo mais. Aí, gente, eu quero dar uma limpeza na minha casa, né? Quero começar, tem um quintal, então tem muitas coisinhas aqui pra fazer. Então, hoje eu não fui caminhar, porque eu queria logo pegar cedo nessas coisas. Mas... o que mais que eu queria dizer pra vocês, gente? Se vocês tiverem dúvidas sobre algum outro remédio, gente, outra coisa, outro sintoma, me pergunta aí, porque eu vou responder pra vocês, tá bom?
Espero que tenha ajudado você, meu amor, que tá passando por isso, ou vocês, né, que tenha ajudado, né, eu falar, né, desses sintomas aqui. Então, gente, procura ajuda médica, isso não é brincadeira. Eu não gosto de falar nada aqui pra alarmar ninguém, nem pra a pessoa ficar pensando negativo, nem nada. Mas uma pessoa surtada, ela pode cometer até crime, gente. Ela pode... Porque ela tá fora da realidade. Ela não tá na realidade dela. Então, é uma doença muito séria que tem que ser tratada. Não tem jeito. Tirando a parte que você não tem paz mental, né, gente? Fica aquilo tudo na sua cabeça, todos aqueles pensamentos, porque você é tudo que... Tudo tem significado. Então, é uma coisa que não te dá paz. Você não tem paz. Você não tem paz. Então, a gente não consegue ficar assim, sem tratamento. Eu acredito que tem pessoas que ficam. Eu acredito que muitas pessoas que moram na rua, elas entram em surto e vão pra rua e ficam. Quando você vê uma pessoa desorientada, eu acho que ela tá com esse tipo de problema, assim. Infelizmente. Mas, gente, escolha esse caminho de se cuidar, né? De se tratar. Porque você pode ficar boa. Assim como eu fiquei, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho lucidez de novo, né? Graças a Deus. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Né? Com esse tipo de informação. E se tiver mais alguma dúvida, gente, eu deixo aí nos comentários, tá bom? Beijo. Tchau.